presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que amor te venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É pelo vale caminha junto a mim, certo, misericórdia e bondade seguem mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que amor te venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É Vamos cantar juntos. Parece, parece. Parece. Parece, parece que
letting go. I don't know which way is home. So which way do I go? Take me there. Collecting all of my broken pieces. You keep loving me, I ask for what reasons that keep you wanting me. Oh, it's unconditional. Oh, it's unconditional love. It's unconditional love. Getting so deep in this love, and this just shows that there's more above. Yeah, collecting all of my broken pieces. You keep loving me, I ask for what reasons that keep you wanting me. Nothing seems to matter, 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 except how much I matter to you. Boa noite, mulheres. Vocês que estão chegando agora, já vão sentando no sofá, liga a TV, né? Convida a sua irmã que está em casa, em outro lugar. E vamos chegando, vamos aí, vamos entrando num lugar de adoração, que você possa estar abrindo seu coração para adorar. Vamos esperando mais um pouquinho, esperando as outras irmãs se conectarem, para que todas possam estar junto com nós. E que você vai pedindo para o Espírito Santo estar com você nesse momento, que você possa pedir para o Espírito Santo estar dentro da sua casa, que Ele ministre com você. E vamos esperando as outras irmãs chegarem. E é isso aí, mulheres. Então, agora eu vou orar. E espero que você aí na sua casa você consiga assim estar adorando a Deus, que você possa estar sentindo o Espírito Santo abraçadinho em você como eu estou sentindo aqui, amém? Vamos orar então. Pai, eu te agradeço, Deus, por mais uma oportunidade, Pai,
Nós não estamos juntas, Pai, mas a gente sabe que esse é um período que nós temos que ter cuidado, Pai. E nós queremos estar mais perto de Ti, Deus, mas mesmo distanciadas. Eu te peço, Pai, se faça presente hoje, Pai, que o Senhor possa ministrar na vida dessas mulheres, Pai, que seja uma bênção, Deus, como o Senhor já tem feito, Deus. Vários cultos muito abençoados, Deus, cheio da Tua presença, Pai. Eu te peço, Deus, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada uma, Deus, e que a sementinha que está sendo plantada no coração dela, Deus, que possa só crescer, Deus, em nome de Jesus eu te peço, Deus, que esse culto seja muito abençoado, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Está preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo, só Tu és santo, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém.
você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu achava estar bem, mas me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toque em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Amém. Estamos finalizando mais um período de louvor e vamos passar. Amém. Amém. Boa noite a todos, boa noite, irmãs. Não sei se você aí em casa estava sentindo, mas eu estava sentindo muita presença de Deus aqui neste lugar. E eu creio assim que Deus ele tem muito mais para fazer na nossa vida. Quero mandar um abraço, um beijo para as nossas irmãs que estão em casa, para todos que estão assistindo nessa live e dizer que eu creio que é um privilégio nós estarmos aqui, nós estarmos reunidas, não presencialmente, né, porque não podemos fazer isso, mas nós estamos reunidas no mesmo coração, no mesmo propósito e na mesma fé. E isso vale por tudo, eu creio. Mas nessa noite eu queria compartilhar algo com vocês, mas antes eu queria dizer que eu creio no meu coração que tudo já está passando, sabe? Eu não posso deixar de falar isso, que eu estou com muita saudade, eu estou com muito desejo de abraçar vocês, de ter aquele nosso culto de confraternização, de comunhão, aquele culto que a gente consegue olhar olho no olho, que a gente consegue nos abraçar, que a gente consegue, sabe, ministrar umas às outras com um abraço, com um carinho e com a presença de Deus que cada uma tem. Mas, irmãs, eu creio que isso já está passando. E nós temos orado muito para que, quando tudo isso passar, a gente possa celebrar o Senhor e nós iremos celebrar o Senhor. Amém? Mas eu queria falar com você sobre algo. O que fazer quando o problema chega, quando a dificuldade chega, quando a perseguição, quando a afronta chega na nossa vida, o que fazemos? Você sabe o que fazer? E pensando nisso, né, o que fazer, né? A gente foi pega de surpresa por toda essa situação que aconteceu no
no mundo todo, na verdade, né? E a gente foi pega de surpresa, e eu fiquei pensando, né, durante essa semana, o que nós fazemos, o que as pessoas fizeram, o que cada crente, cada cristão, cada um que conhece o Senhor e cada um que não conhece fez quando o problema chegou, quando o vírus chegou, que nos assustou, que foi um gigante, mas não há nada maior que o nosso Deus. Mas eu queria trazer essa meditação para vocês nessa noite, o que fazer quando o problema chega. E eu queria, né, falar para vocês que esses momentos sempre chegam na nossa vida em algum momento. Né? Em alguns chegam mais suaves, outros chegam mais avassalador, mas esses momentos sempre chegam de alguma forma. Mas o que nós devemos fazer, iremos fazer quando tudo isso chegar, né, que sempre chega. E eu queria falar sobre um personagem da Bíblia. Eu queria falar sobre um homem que deixou um exemplo para nós. Né, o nome dele é Ezequias. Ele era um rei. E todo mundo conhece Ezequias, né, naquela parte da Bíblia que ele pede mais um tempo para Deus, que ele adoeceu e que o Senhor deu mais um tempo para ele. Mas eu quero falar de Ezequias antes, quando tudo começou. Então, eu fui pesquisar sobre a vida dele, e ele era filho de Acás, que era rei de Judá. E ele tinha... só que o rei Acás, né, que era o pai dele, ele era um rei mau, que se associou com o povo assírio, e ele fez alianças, fez associação, e ele acabou se tornando idólatra. Ele acabou pegando todos os costumes dos assírios, e ele governou o reino, né, o povo de Deus, o povo de Judá, muito mal. Então, ele deixou que entrasse a idolatria, que entrasse outros deuses, né, deuses pagãos, que corrompeu a mente, o coração do povo. E por causa disso, ele foi subjugado por outros reis, principalmente pelo rei da Síria, e ele acabou, né, tendo fracasso, tendo derrotas. Só que a Bíblia fala que Ezequias ele começou a reinar junto com seu pai. E eu creio que ele ficava observando as atitudes do seu pai. Só que quando Acás morreu, quem reinou no lugar dele foi Ezequias. E ele tinha aproximadamente 25 anos quando ele começou a reinar. E quando ele começou a reinar, o que me chamou a atenção, porque ele era um jovem de 25 anos, ele fez algumas coisas que mudaram, sabe, a postura, mudaram a visão de Deus a respeito do povo que estava corrompido pela idolatria, e eu queria compartilhar com vocês sobre isso. Então, ele teve, né, como primeira atitude, ele derrubou os postes ídolos, ele quebrou os altares para os deuses pagãos que o povo havia feito, e a Bíblia fala até que, naquele episódio que Moisés levantou a serpente, lá para que o povo olhasse para a serpente e fosse curado, e aquela serpente ficou lá como um memorial do que Deus tinha feito, só que o povo não entendeu e ele começou a idolatrar aquela serpente de bronze, lá, aquela serpente que ficava, que foi levantada por Moisés, e o povo se corrompeu. Só que Ezequias, quando ele reinou, primeira atitude dele, ele quebrou os altares, ele derrubou aquela serpente de bronze, ele acabou com a idolatria, ele acabou com aquele sistema idólatra do povo. E eu queria compartilhar com vocês, eu queria que você fosse abrindo a Bíblia lá em 2 Reis. Então, ele instruiu o povo a adorar somente ao Senhor. Ele instruiu o povo a voltar às origens, a voltar a ser monoteísta, a voltar a adorar somente a Deus. E todas aquela idolatria, todos aqueles ídolos foram por terra, e ele restaurou o altar do Senhor. Então, eu queria compartilhar com vocês o que Ezequias fez, que mudou a situação dele no momento que ele foi afrontado pelo inimigo, pelo rei da Síria, que depois eu vou falar o nome dele. Então, devido à sua postura de obediência, de temor, Deus trouxe paz para o reinado dele. Deus trouxe um momento de paz, ele conseguiu curar o coração do povo. Isso está tudo lá no livro de Reis, no livro de Crônicas, também um pouco lá em Isaías. Se você quiser compartilhar depois, revisar depois para dar uma olhada, não vou ler para não tomar muito tempo, mas tudo isso fala que ele curou o coração do povo, que ele restaurou o altar do Senhor. E tudo isso trouxe um tempo de paz. Até que, isso que eu quero falar com você, até que, né, quantos, né, até que chega na nossa vida, né, até que Senaqueribe se apresentou para ele.
E a palavra de Deus diz que Senaqueribe veio com muita fúria contra Judá, contra o povo de Deus e contra o rei Ezequias. Só que Senaqueribe era temido porque, na verdade, ele tinha derrotado vários reis dos outros povos que tinham deuses, mas deuses com letra minúscula, né? Deuses, outros deuses, que não era o Deus vivo que Ezequias servia. Então, a palavra de Deus diz que, quando Senaqueribe veio, Ezequias mandou os servos, né, para ver o que ele queria, e Ezequias, Senaqueribe, ele foi muito enfático. Ele afrontou de tal forma que ele afrontou o próprio Deus. Ele disse: será que Ezequias pensa que Deus vai livrar ele? Se eu já derrotei outros povos com outros deuses? E ele afrontou e ele blasfemou contra Deus. Ele falou muitas coisas. E os servos de Ezequias vieram e trouxeram o recado. Trouxeram o recado para Ezequias, mas eu quero ler com vocês, né, para não ficar só nas minhas palavras. Ele trouxe o recado que Senaqueribe tinha afrontado, que tinha falado tantas coisas, e Ezequias ele não ficou apavorado. Ele, com certeza, ele foi instigado a temer, porque Senaqueribe era um rei muito, muito conhecido e muito temido, mas ele confiava em Deus. Ele sabia o Deus que ele servia, e ele, como ele viu a postura do seu pai, que por causa da idolatria tinha sido subjugado pelos reis da Síria, ele não seguiu o caminho do seu pai, ele resolveu realmente ter uma postura de obediência, de submissão a Deus, e ele acabou assim recebendo esse favor de Deus. Eu queria ler com vocês 2 Reis, no capítulo 18. E queria perguntar para você, né, quantos inimigos têm se apresentado para você? Porque eles se apresentam. Senaqueribe, ele se apresenta nas nossas vidas em algum tempo. Ele se apresenta de muitas formas na nossa vida. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Quantos Senaqueribes, quantos inimigos têm se apresentado? Né? Talvez ele tenha se apresentado em forma de incerteza, em forma de medo, em forma de dúvida, ou até mesmo em forma de um diagnóstico médico, ou, quem sabe, um conflito familiar, né, de várias formas, ou até mesmo um conflito existencial, que muitas vezes se apresenta até nós. E eu quero te perguntar, o que você faz, ou o que você tem feito, quando Senaqueribe, disfarçado dessas coisas, de medo, de dúvida, de problema de saúde, de problema financeiro, tem se apresentado para você? Ezequias deixou um legado, deixou um exemplo para que a gente seguisse. Mas eu queria que essa pergunta ficasse no seu coração. O que fazer? O que eu tenho feito? Ou o que eu vou fazer a partir de hoje? Porque nós precisamos realmente ter a humildade de, às vezes, fazer o retorno, né? Fazer a conversão. Né? Muitas vezes na minha vida eu tomava atitudes e sempre patinava em algumas situações, até que eu ouvia uma palavra, ouvia um conselho, e aquilo me fazia fazer o retorno, me fazia voltar, né, pedir perdão para Deus, ou dizer: Senhor, eu estou agindo com a minha força e não quero, então toma a direção da minha vida. Então, às vezes, a gente precisa ter a humildade, ter a sabedoria de fazer o retorno e entrar no caminho, entrar na condução do Senhor e deixar de fazer as coisas do nosso jeito. Então, eu quero que você medite nesta noite. Quando a afronta tem chegado na tua vida, o que você tem feito? Amém? E eu queria ler com você, te encorajando, né? Assim como o Senhor tem nos encorajado a viver na dependência dEle. Nós sabemos que o mundo está a gente pensa assim, acho que agora as coisas estão mais calmas. Mas daí vem uma notícia e as estatísticas, e o mundo se incendeia de novo, de medo, de angústia, de talvez até mesmo pavor. Mas eu quero te encorajar. O Senhor, ele tem encorajado o nosso coração desde o início dessa pandemia, né, desse momento que a gente está vivendo. Deus tem nos dado palavras, sabe, de encorajamento, palavra de fé, de ânimo. E eu quero te encorajar também nesta noite, que você
tome posse de tudo que Deus tem para a tua vida, sabe? Que você não fique com medo. Nós temos conversado com algumas pessoas e algumas pessoas têm se mostrado apavoradas, sabe? E a gente diz assim, vai passar. E não é uma palavra, não é uma frase feita, sabe? Quando eu falo vai passar, eu estou crendo no meu coração que vai passar. E eu estou crendo cada vez mais que já está passando. Então, eu quero que você creia no teu coração. Sabe que o Senhor ele tem cuidado de nós nesses dias, Ele tem cuidado das nossas vidas. E vai passar. O inimigo ele vai ser calado, em nome de Jesus. Amém? Abre a tua Bíblia lá, então, em 2 Reis 18, capítulo 2. Se nós conhecemos o nosso Deus, nós não precisamos temer. A gente se preocupa, às vezes, com algumas coisas, mas a gente não pode ser subjugado, né? ser acuado, ficar, sabe, acovardado, não. Nós levamos até o Senhor os nossos medos, as nossas aflições, e Ele nos dá ânimo, nos dá vigor, nos dá coragem para continuar. Fala assim, em 2 Reis, capítulo 18, versículo 2. Hoje eu peguei uma Bíblia grande. Estou aqui meio sem mobilidade com ela, mas... Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Vocês notem que ele aceitou os conselhos do rei Davi e não do rei Acás, que era o pai dele. Então, o rei que ele seguiu o conselho do rei Davi, que conseguiu fazer com que ele alcançasse o favor do Senhor. Versículo 3. Fez ele o que era reto. Versículo 4. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos. E fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso. E lhe chamavam de Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os seus mandamentos, os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito, e ele rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Como o pai dele, né, que amedrontado pelas vitórias do rei da Síria, não, ele não seguiu. Ele resolveu, sim, servir a Deus e guardar os mandamentos do Senhor. E assim como Ezequias, nós precisamos tomar algumas posições. O que ele fez? A palavra do Senhor diz que ele restaurou o altar. Ele proclamou a soberania de Deus. Ele declarou que só o Senhor é Deus e que não há outro Deus senão o Senhor. Ele confiou no Senhor. No momento de aflição, ele precisou que essa atitude de confiar no Senhor, ele aproveitou, porque desde o começo do seu reinado, ele confiou no Senhor. Então, lá na frente, essa confiança ficou muito impregnada no seu coração. E também ele guardou os mandamentos do Senhor, ele foi obediente. E nessa noite eu queria falar para você e te encorajar a restaurar o teu altar de adoração. Eu não sei como você está, né? Talvez por muitas coisas acontecendo na tua vida, ou talvez porque o inimigo tenha se levantado, de repente você deu uma escapadinha, deu uma murmurada, e eu quero te encorajar nesta noite a restaurar o altar de adoração. Sabe, aquele lugar que você entrava para a presença do Senhor e recebia dele estratégias, vitória. Sabe, eu quero te incentivar. Restaure o teu altar diante de Deus. Restaure a tua vida de oração, tua vida de jejum, tua vida de devocionais com Deus, de leitura da palavra, porque isso vai te fazer crescer e confiar em Deus quando o Senaqueribe se apresentar. Amém? Quando os servos de Ezequias trouxeram o recado do rei da Síria, né, toda aquela afronta contra Deus, toda aquela afronta que ele ia derrubar os muros, que ele ia queimar a cidade, que ele ia levar todos cativos, o que Ezequias fez? E ele está lá em 2 Reis, um pouquinho mais adiante, 19, se você quiser, eu vou lendo aqui para não ocupar muito tempo.
Diz assim, ó, tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Ele foi para a presença do Senhor. O que nós fazemos quando a gente recebe uma notícia de que o inimigo se levantou contra nós? Seja qual for o inimigo. A gente vai para a presença do Senhor ou a gente se desespera, murmura, reclama ou vai pedir um conselho para alguém que não é dirigido por Deus, sei lá. O que a gente faz? E lá no versículo 14 do capítulo 19 diz assim, tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a então, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo, ó Senhor Deus, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações das suas terras e lançaram no fogo os deuses dele, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homem, de madeira, de pedra, e por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, Deus, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Olha a oração desse homem. Sabe, ele falou assim, eu sei que os outros reis foram vencidos porque eles adoravam deuses que eram feitos por mãos de homens, não era Deus vivo que eu sirvo. Então, Senhor, ele pegou aquela carta, eu quero te instigar nesta noite, pega a afronta que o inimigo tem apresentado para ti e abre na presença do Senhor. Mostra para o Senhor, vai para a presença do Senhor e mostra o que o inimigo tem se apresentado para ti. Sabe como Ezequias fez? Ó Senhor, está aqui a afronta do inimigo, está aqui a afronta de Senaqueribe. Mostra para ele que só tu é o Senhor. Ele não queria que o rei visse que ele era, sabe, um rei poderoso. Não, ele queria que Senaqueribe soubesse que só o Senhor era Deus. Então eu quero te incentivar, sabe, que você leve para a presença do Senhor. Rasgue o teu coração. A palavra do Senhor diz que nós devemos rasgar o nosso coração hoje, não nossas vestes, sabe? Rasgar a nossa alma diante do Senhor e mostrar, Senhor, está aqui. Quem sabe você recebeu uma carta de demissão. Vai para a presença do Senhor, mostra para o Senhor que Ele vai abrir uma porta para você melhor ainda. Quem sabe você recebeu um diagnóstico médico. Leva para a presença do Senhor, porque Ele é o médico dos médicos. Então, eu quero te incentivar a não te desesperar, a não te apavorar, mas levar para a presença do Senhor a afronta do inimigo. Que o Senhor possa te iluminar nesta noite, sabe? Que o Senhor possa abençoar a tua vida e que você possa saber o que fazer na hora da afronta. Que é apresentar para o Senhor, porque nós não conseguimos. Tem coisas que nós não conseguimos fazer. Sabe, tem coisas que nós podemos fazer, mas tem outras que nós não podemos fazer, que só o Senhor pode. Então, nessas coisas, apresenta para o Senhor. A Bíblia nos diz que passando, né, depois que ele entrou na casa do Senhor, ele recebeu estratégias. Né? E eu creio, irmãs, irmãos e todos que estão assistindo, que quando nós buscamos a Deus, quando nós temos um alinhamento com Deus, quando a gente busca a Deus, Deus nos dá estratégia. Ele nos mostra coisas que, se nós estivéssemos afastados dele, sem orar, sem ler a Bíblia, sem jejuar, nós não receberíamos. Então, a Bíblia fala que Senaqueribe, ele entrou na presença do Senhor e ele recebeu estratégias. E uma das estratégias, ele foi pedir conselho para os seus magistrados. E acredite, né, os conselhos de pessoas que estão alinhadas à palavra de Deus, junto com a gente, alinhados com a gente, esses conselhos nos abençoam. Então, Ezequias, ele foi pedir conselho para os magistrados que estavam com ele no seu reinado, ali, que também adoravam a Deus, que também serviam a Deus. E eu quero te incentivar, não lute sozinho, sabe? Não vá para a guerra sozinho, não lute sozinho, mas peça ajuda, sabe? Não é constrangedor pedir ajuda, sabe? Não. Peça ajuda, porque o Senhor, ele levanta pessoas do nosso lado para nos abençoar, com conselho, com oração, com palavras de incentivo, palavras animadoras. Então, sabe, Ezequias, ele recebeu
diretrizes, direção. Ele recebeu estratégias do Senhor. Mas quando ele foi para a presença do Senhor, quando ele entrou na casa do Senhor. E eu quero te dizer, de repente você precisa resolver algo, você está angustiado, você está com um problema que você não sabe o que fazer. Você só vai receber direção se você buscar a Deus. Sabe, não adianta você pedir assim, ai, pastor, ora por mim. Ai, irmão, ora por mim. A gente tem um grupo de oração, a gente tem um grupo que a gente ora e Deus tem respondido tantas orações e glória a Deus por isso. Deus tem nos abençoado tanto nesse grupo de oração, porque são muitas pessoas orando junto. Mas, irmãos e irmãs e pessoas todas que estão ouvindo, tem coisas que Deus vai falar direto com a gente. Tem estratégias que Deus quer dar direto para a gente. Tem coisas que Deus quer mostrar para a gente. Sabe? Então, nós com certeza oramos quando nos pedem, nós aconselhamos, mas tem momentos que você precisa de uma intimidade com Deus. Você precisa receber a sua estratégia de Deus, direto de Deus. Então, se você estiver lutando, se você estiver com um problema, vá para a presença de Deus, busque a Deus, faça, sabe, seus devocionais, busque a presença do Senhor, restaura o teu altar de adoração. E eu creio que o Senhor vai te dar a estratégia que você vai ficar assim, como? Como que isso veio de mim? Como que eu consegui? Não foi de ti. Não te anima, não fica te achando, porque quando Deus nos dá umas coisas assim, uau, a gente fica, Senhor, misericórdia, só pela tua misericórdia. Então eu quero te dizer assim, que se você receber uma estratégia bombástica, aquela coisa que você nunca ia pensar, fica tranquila, não foi você mesmo, foi o Senhor. Tá bom? Então, assim, mas vá para a presença do Senhor, busque a Deus, porque Ele tem tantas coisas para nos apresentar. Sabe, a palavra de Deus está recheada de palavras que diz que o Senhor dá os seus conselhos, o Senhor dá as suas estratégias para aquele que o busca. Tem várias versões, vários versículos da Bíblia que falam sobre isso. Mas, continuando na palavra de Senaqueribe, que a gente se empolga aqui, né? Eu queria ler lá no livro de Crônicas, 32, 4 a 8. Que essa história de Ezequias está em Reis, em Crônicas, um pouco lá em Isaías. Então, eu li um pouco em cada e o Senhor foi ministrando tanta coisa no meu coração que eu creio que essa palavra falou tanto comigo e eu gosto disso. Quando a palavra ministra primeiro comigo e eu peço para Deus, Senhor, primeiro fala no meu coração, porque eu não quero falar uma coisa que seja, eu vou falar para alguém. Não. Eu gosto de compartilhar coisas que Deus ministra no meu coração. E lá em 2 Crônicas fala assim, ó, no capítulo 32, 4 ao 8. Diz assim: Assim, muito povo se ajuntou a tapar as fontes de água, como também o ribeiro que corria pelo meio da terra. Pois diziam, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Ele cobrou ânimo, restaurou todo o muro, quebrou todo o muro quebrado, e sobre ele ergueu torres. Levantou também o outro muro por fora, fortificou a Milo, na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, reuniu na praça da porta da cidade e lhes falou ao coração, dizendo, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos assusteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um conosco maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos guardar e para guerrear as nossas guerras. O povo cobrou ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Glória a Deus. Então, Ezequias sabia que tinha um grande exército, tinha um grande povo, e quando eu falava essa palavra, né, Deus me lembrava de uma música, né, e hoje eu estava escrevendo e eu botei várias vezes essa música assim, e fiquei cantando junto, porque realmente essa música fala muito disso que aconteceu com Ezequias. Então, ele redobrou o ânimo do povo. Ele falou assim, ó, não se assustem que tem uma multidão lá, mas com ele está o braço do homem, mas com a gente está o Senhor Todo-Poderoso. E eu quero te dizer, você que está escutando, sabe, essa live, sabe, não te assusta. Sabe, sim, vem a afronta, vem o problema, vem a dificuldade, mas se você conhece Deus, descansa o teu coração, o Senhor, Ele vai cuidar de você.
sabe? Que eu possa fazer o papel de Ezequias nessa noite, sabe? Não estou sendo pretensiosa, não, mas o Senhor tem falado tanto no meu coração, sabe? Crê que maior é aquele que está contigo do que o teu problema, do que a tua dificuldade, sabe? Do que a afronta que você tem recebido. Creia que o Senhor é maior que tudo isso. Amém? E nós, né, mulheres, né, nós temos essa habilidade, não sei se é, acho que essa palavra não é a certa, sabe? Mas a gente gosta, assim, de ver o que está acontecendo e a gente vai pela nossa emoção. E o que Ezequias fez? Ele tomou algumas atitudes, ele fez o que tinha que fazer lá, ele tapou as fontes de água, né? Ele tapou lá o ribeiro, que era a riqueza que eles tinham, para que o inimigo não achasse, e ele redobrou a vigilância no muro, fez outro muro, e ele animou o povo. Então, eu quero dizer que nós, como filhas amadas de Deus, como mulheres de Deus, nós temos uma missão, fazer o que está na nossa mão, o que a gente pode, e redobrar o ânimo, animar aqueles que estão à nossa volta. Porque vamos combinar, né, irmãs, mulheres? Se a gente está agitada, se a gente está braba, se a gente está, né, empolvorosa, toda a casa, todo mundo que está na nossa volta fica. Não é verdade? Não sei, pelo menos lá em casa, quando eu estou agitada, eu tenho que orar, Senhor, me acalma. Porque daí, quando eu vejo, eu começo a ver, assim, pipocar, agitação. Então, a gente tem essa eu não sei, não é uma habilidade, eu não sei, é uma coisa que não é legal, mas a gente tem. E quando a gente está calma, quando a gente consegue acalmar os ânimos, a gente consegue, né, não é botar panos quentes, mas a gente consegue, assim, acalmar aquilo que está, os ânimos que estão se alterando, a gente consegue acalmar. Então, eu quero te encorajar a fazer só aquilo que está nas tuas mãos e acalmar a situação. Sabe, de repente você pensa, e nós somos assim, a gente quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Descansa. Faça só aquilo que você pode, porque o que você não pode, aquilo que não está nas suas mãos, está nas mãos do Senhor. Ele pode. E aqui fala, né, que tem um desfecho, fala o que aconteceu, mas eu queria convidar o pessoal que vai louvar comigo a cantar uma canção. E 2 Crônicas também, eu quero terminar de ler com vocês, que fala assim, o que aconteceu depois que Ezequias encorajou o povo. Aí Ezequias fez o que ele podia fazer, fez outro muro, colocou guardas, né, lá em cima, tapou as fontes, e ele acalmou o povo e falou, não, vocês não precisam temer. Calma, porque ele tem entrado em sua casa dos seus deuses, e a sua própria descendência ali o mataram à espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém, das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os inimigos, e deu paz por todos os lados. Amém? Que palavra! Aqui o Senhor, ele guerreou as guerras de Ezequias e de todo o povo. Ele guerreou. Ezequias não precisou fazer nada. Ezequias só precisou ser temente a Deus, restaurar o altar de adoração, o altar de louvor, sabe, ser obediente ao Senhor e ser animoso, sabe? Ele falou, povo, vocês não precisam temer, sabe? E Isaías, ele se sentia responsável por todo o povo, sabe? Porque ele era o rei, e se o povo, se ele fosse subjugado, todo o povo ia ser cativo, ia trabalhar de escravo na Síria, para o rei da Síria. E Ezequias, ele tinha essa responsabilidade. E eu quero falar para você que sente essa responsabilidade de que tudo corra bem. De repente você tem a responsabilidade de dar o sustento para a tua casa. E aí o inimigo do desemprego ou da escassez tem se levantado. De repente você tem a responsabilidade de manter os teus filhos em sujeição à palavra de Deus. E aí, quando você se depara a um filho que se afasta do caminho do Senhor, de repente você tem a responsabilidade de ter um casamento abençoado, e você se depara com conflitos no seu casamento. Eu quero te dizer, descansa, porque as tuas guerras não é você que luta. O Senhor vai lutar por ti. E eu queria, sabe, pedir que o Senhor, que o ministério cantasse, mas eu quero dizer que o que você pode fazer, você faça.
que está nas tuas mãos, você tem que fazer. Mas o milagre é só o Senhor. Então eu quero falar, de repente, para mães que estão chorando porque os filhos estão nas drogas. Eu quero te dizer que só o Senhor é Deus e o Senhor pode arrancar o teu filho do mundo das drogas. De repente, eu estou falando para pessoas que estão com grandes conflitos no casamento, pensando até mesmo em divórcio. Eu quero te dizer que Deus é um Deus que restaura relacionamentos. É um Deus que muda qualquer situação. Então, descansa o teu coração. O Senhor, Ele é o Deus que peleja, que luta as tuas guerras. E depois que eu ler, né, eu quero ler uma promessa que o Senhor, no final da palavra, eu estava lendo, e aí eu vi que tinha uma referência, eu fui lá. E é uma palavra assim que falou muito comigo. E eu nem ia ler essa palavra, mas eu quero ler com vocês a promessa do Senhor para Ezequias, né, naquela época, mas eu quero que a gente tome como verdade na nossa vida, que está lá em Isaías, no capítulo 37, no versículo 30 a 35, diz assim: Isto te será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer. No segundo ano, o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai e colhei. Plantai vinhas e comeis os seus frutos. E o que escapou da casa de Judá e ficou, de resto, tomará a lançar raízes para baixo e dará frutos por cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nenhuma flecha, nem flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por este voltará, mas nesta cidade não entrará, porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do seu servo Davi. Amém? Eu queria terminar esse compartilhamento dizendo para você que o Senhor, Ele cuida. Ele deu uma promessa para Ezequias, que o inimigo não ia entrar, não ia queimar a cidade, não ia subjugar o povo. E eu quero te dizer que o Senhor, Ele nos promete que Ele vai cuidar de nós. Então, descansa o teu coração. Faça sim o que você precisa e pode fazer, mas o milagre é o Senhor que faz. Não te inquieta, não te apavora com o tamanho do inimigo, com o tamanho da afronta. Não. Apresenta para o Senhor. Abre a afronta na presença do Senhor. Apresenta o teu problema para o Senhor. E eu creio que Ele vai guerrear as tuas guerras, Ele vai lutar as tuas guerras. E a canção que nós vamos cantar diz que é assim que eu luto as minhas guerras. Sabe como que você luta as suas guerras? Na presença do Senhor, prostrada diante do Senhor. É assim que você deve lutar, é assim que eu tenho lutado. E acredite, Senaqueribe tem se levantado muitas vezes na minha vida, na vida da minha família. Mas o Senhor, Ele tem cuidado de nós em todas as situações. Em momentos que quem me conhece, né, as irmãs mais próximas conhecem, momentos que a gente não quer passar, coisas que a gente não quer passar, mas vem na nossa vida. Senaqueribe aparece, mas quando ele aparece a gente lembra: opa, eu confio num Deus que pode todas as coisas e é Ele que luta as minhas guerras. Então descansa o teu coração. Sabe, tem algumas coisas que você precisa fazer. Restaura a tua vida com Deus. Restaura os teus momentos de devocionais, teus momentos de oração, de busca da presença de Deus. E Ele vai te mostrar coisas que você ainda não viu. Essa é uma promessa que está na Bíblia também. E essa promessa de que nós vamos, sim, comer o melhor da terra, comer aquilo que o Senhor tem feito nascer espontaneamente, isso tem acontecido. É muito propício para esse tempo falar disso. E essa palavra falou comigo por isso, porque o Senhor, Ele tem cuidado de nós, por amor do seu nome e por amor do seu servo Davi, por amor a nós. Então, sabe, descansa o teu coração. De repente você fala: mas tu não sabe o que eu estou passando. Você não sabe o que eu já passei também. Mas eu pude descansar no Senhor e Ele lutou por mim. Claro que eu chorei, claro que eu clamei muito e fui muito para a presença do Senhor para buscar, sabe,
buscar direção, buscar estratégia e buscar também livramento. E o Senhor, Ele trouxe livramento. Então, lute as tuas guerras na presença do Senhor, prostrado diante daquele que pode lutar e vencer por você. Você não precisa fazer nada. Olha o que aconteceu. Deus mandou, sabe, uma confusão lá, e Deus matou todos os valentes do rei Senaqueribe. E Senaqueribe voltou, sabe, prostrado, cheio de vergonha, e entrou lá na casa dos seus deuses. E lá em Crônicas fala que os seus próprios filhos o mataram à espada. Então o Senhor, Ele vai lutar as tuas guerras, e Ele vai envergonhar teu inimigo, que não é carne nem sangue. Note isso. Nós não lutamos contra pessoas, contra carne, contra sangue. Nós lutamos sim contra principados e potestades. Então assim, ó, entrega e mostra para o Senhor, apresenta para o Senhor tudo que te afronta, tudo que tenta te ferir, que tenta te subjugar, seja lá o que for. E o Senhor vai guerrear as tuas guerras. Amém? Queria convidar o pessoal para cantar. Você é guardada pelo Senhor. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Estou cercado, mas sou guardado por ti. Aleluia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Minhas guerras. Oh Deus, te adoramos, Senhor. Minhas guerras. É assim que nós queremos lutar, Senhor. A tua presença. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Te adoramos, Senhor. Nós vamos orar agora. E você vai declarando isso. O pessoal vai continuar cantando ali, né? Nós vamos orar. Eu quero que você ore aí na sua casa. E declare para o Senhor, apresente para o Senhor qual é o teu inimigo. Apresenta para o Senhor qual é o teu Senaqueribe. E eu creio que o Senhor, Ele tem olhado, sabe, essa afronta, essa afronta do inimigo, essa perseguição, quer ela, seja ela qual for. Mas eu quero te pedir que você, nesse momento, você ignore que você está vendo uma live, sabe? E seja o teu momento com Deus. Nós vamos estar orando e eu creio que... Eu sempre falo isso, sabe? Não é frase feita também, mas é algo que está no meu coração. A oração não tem distância, não tem barreira. Eu estou aqui, nós estamos aqui gravando essa live e você está aí na sua casa ou no lugar que você pode assistir. E o Senhor, Ele pode te visitar aí, Ele pode, sabe, te socorrer, Ele pode, sabe, te dar, sabe, um livramento nesse momento. Então, ore ao Senhor do seu modo. O Senhor, Ele não tem protocolo para falar com o nosso Pai, não tem protocolo para falar com Deus, mas fale com o Senhor, apresente a afronta de Senaqueribe na tua vida, apresente para o Senhor aquilo que tem te angustiado, te preocupado.
Senhor, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento, Pai. E eu te agradeço, Senhor, porque essa palavra tem falado no meu coração. E, Senhor, eu sei que muitos Senaqueribes têm se levantado, mas eu também sei, Senhor, que Tu tens nos dado livramento. Senhor, Tu tens guerreado as nossas guerras. E nesta noite, Senhor, eu quero orar por cada vida, Senhor, que está assistindo essa live, cada vida, Senhor, que está, Senhor, conectada com a gente, Pai. Eu quero orar, Senhor, e eu quero declarar, Senhor, uma palavra de livramento, Pai. Uma palavra, Senhor, sabe, de encorajamento para todos que estão ouvindo e vendo, Senhor, essa live. Eu quero declarar nesta noite, Pai, que Tu tem poder, Senhor, para fazer o impossível na vida de cada um, Pai. Eu não sei qual é o inimigo que tem se levantado na vida de cada um que tem se apresentado diante de Ti, que tem orado diante de Ti neste momento, mas, Senhor, Tu conhece cada vida. Senhor, Tu nos formou no ventre materno, Tu nos conhece a cada um, Tu conhece cada morador da terra, Senhor. Nada foge dos Teus olhos, nada passa desapercebido diante de Ti. E eu quero Te pedir, Senhor, que Tu ouça essa oração, Pai, que essa pessoa está fazendo. Quem sabe, Pai, com lágrimas nos olhos, quem sabe, Senhor, sabe, talvez com gemidos, não consegue nem falar, mas quem sabe cada lágrima, cada choro, Senhor, que tem se apresentado diante de Ti neste momento. Senhor, eu sei, Senhor, que Tu restaura vidas, Pai, que Tu restaura lares, que Tu tira, Senhor, sabe, da onde não tem para dar para o Teu povo. Eu sei, Senhor, que Tu faz milagres, Pai, que Tu levanta, Senhor, mortos, que Tu ressuscita mortos, que Tu, Senhor, cura, Senhor, enfermos. Tu és o mesmo Deus, Pai. Tu és um Deus de propósito. Se há um propósito nisso, Tu faz. Senhor, se há um propósito nas coisas, Senhor, Tu realiza. E eu quero Te pedir nesta noite, Pai, que Tu, Senhor, ouça a oração do Teu povo, que Tu ouça, Senhor, aquilo que eles estão Te apresentando, Pai, a afronta que eles estão apresentando diante de Ti, Pai. E eu quero Te dizer, Senhor, que eu sou muito agradecida a Ti, porque Tu tem lutado as nossas guerras. E eu creio, nesta noite, Senhor, que Tu tens guerreado, Tu começou a guerrear outras guerras de outras pessoas, guerras de pessoas que têm se apresentado diante de Ti, Pai. E, Senhor, nos ensina, Pai, a obedecer a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, a entrar na Tua presença, Pai, para receber estratégias Tuas. E, Senhor, a realmente declarar que só o Senhor é Deus, que o Senhor pode fazer em nome de Jesus. Não sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus pela vida de cada um que assistiu essa live. E eu quero te dizer, creia, receba essa palavra na tua vida. Sabe, receba uma palavra de fé, de ânimo. E não é uma palavra motivacional, não. É a palavra de Deus que é viva e eficaz. E ela faz milagres. Então, que o Senhor te abençoe, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e tenha misericórdia, sabe? E que o Senhor abençoe a tua vida, abençoe a tua casa. Quero dizer para cada irmã, né, cada leoa, que logo, logo o bando vai se juntar. Amém? Receba essa palavra. Que o Senhor abençoe vocês. E semana que vem nós estaremos novamente, ou aqui, ou presencial, a gente não sabe, só o Senhor sabe. Mas, eu falei semana passada, né? Nós estamos, sim, limitadas, mas não vamos parar. Porque o Senhor, Ele está com a gente, nos conduzindo, nos empurrando. Então, que o Senhor abençoe você, abençoe todos que estão em casa, né? As irmãs que estão, né, não podem participar dos cultos presenciais. Eu queria citar um monte de nome aqui, mas eu não vou citar porque eu vou acabar esquecendo alguns. Mas que o Senhor abençoe, né? Elas sabem que eu tenho falado com algumas, que eu estou morrendo de saudade. E as minhas irmãs, né, que algumas estão aqui comigo, intercedendo por mim, glória a Deus. E que o Senhor abençoe você. Né? Amanhã nós temos a live da Jubrac. Amém? Nós temos a live da Jubrac e não perca, porque vai ser uma bênção. Eu creio nisso. E também domingo nós temos a live da nossa igreja, né? De toda a igreja. É o momento que a gente se reúne como corpo, né? Para celebrar a Deus, para agradecer e para pedir também. Né? Porque nós
precisamos de bênçãos do Senhor. Então, amanhã nós temos a live da Jubrac às 8 horas, domingo às 8 horas também a live da igreja. E você é convidado a se conectar com a gente e receber junto, porque nós aqui, né, é um clima tão abençoador, né? A gente fica às vezes até assim meio, parece que a gente não quer ficar muito informal, né? Porque a gente está na presença de Deus, e quando o pessoal estava cantando eu senti muita presença de Deus, e eu creio que, Senhor, a atmosfera de Deus está aqui, e nós oramos para que você na sua casa receba, sabe, essa presença de Deus que é tão forte neste lugar. Que Deus te abençoe, fique com Deus, né? Que o Senhor encha a tua casa de vitórias, e não esqueça, é o Senhor que luta as tuas guerras, amém? Que o Senhor te abençoe. Mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti.